Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um sábado aqui por você. Obrigada sempre pela companhia, pela sua audiência. Hoje o programa está bem bacana. Um bate-papo com o Dr. Eduardo e nós vamos falar sobre um assunto que acho que muitas pessoas passam por isso, que é o sangramento na gengiva. Vale a pena você acompanhar, ok? Na nossa atividade física, você está naquele momento, né? O momento da menopausa, hoje, através do yoga, você vai aprender alguns exercícios para melhorar todos os sintomas da menopausa. Vale a pena também você acompanhar, aprender e fazer na sua casa. No nosso quadro Comer Bem, um delicioso bolo de pote, sem glúten, sem lactose, totalmente saudável para você. E olha só as perguntas que a gente tem aqui hoje do quadro Doutor Responde. Uma, nós vamos falar sobre retocolite ulcerativa. O que é, os sintomas e como é feita o tratamento, como é feito o tratamento. E a outra pergunta é sobre a idade ideal para se fazer a cirurgia do desvio de septo. E também vamos falar um pouquinho como é esta cirurgia. Hoje eu quero aproveitar e falar para você de um lugar incrível. Gente, a gente já está começando a preparar a nossa confraternização de 21 anos do programa Por Você. 21 anos aqui, levando até você qualidade de vida, saúde, bem-estar, prevenção. E é claro que a gente já começou com as nossas fotografias, né? Dá só uma olhadinha no trabalho da Jo Padovan. Ela tem um estúdio que você chega lá, sério, o estúdio é enorme, tem vários ambientes, você fica super aconchegante. Eu já prometi para ela, eu faço questão de fazer uma matéria lá dentro porque eu me senti muito bem. E olha só que interessante, a Jo, ela era tecnóloga em oftalmologia. Ela começou a fotografar simplesmente porque ela gostava e isso serviu para ela como uma terapia. E de tudo isso, ela passou como uma excelente profissional. Jo, eu amei fazer essa sessão de fotos com você, amei estar no seu estúdio e pode aguardar que eu estarei aí num bate-papo com você para a gente poder mostrar esse lugar maravilhoso para todos os nossos telespectadores. Um beijo para você, ok? Estamos no ar. E hoje nós vamos iniciar o programa com o Dr. Eduardo, que está aqui ao meu lado, cirurgião dentista e reabilitador oral. Boa tarde, Dr. Eduardo. Boa tarde, Maíta. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que eu acho que afeta muito a população, tá? E não se sabe até onde isso é normal e quando é preocupante, que é o sangramento na gengiva. Fala um pouquinho pra gente sobre esse assunto, doutor. Sim, o sangramento na gengiva é um indicativo, num primeiro momento, de má higiene. Uma gengiva saudável, por exemplo, ela não sangra na mastigação, ela não sangra durante a higienização, ela não sangra, por exemplo, uma preocupação do público em geral. A forma como passar o fio dental, a intensidade na inserção do fio dental. Fio dental não sangra a gengiva saudável. O trauma do fio dental não divide a gengiva, não secciona a gengiva, nada disso. O sangramento está fortemente associado a uma má higiene num primeiro momento. Esse é o primeiro, seria uma das primeiras causas. Exato. E o que significa essa má higiene? Como é que tem que ser feita essa higiene? Isso. O padrão, né? 3 higienizações por dia, né? O uso da escova dental, o uso da pasta de dente, que é chamado tecnicamente de dentifrício, e o uso do fio dental. O que mais pode causar esse sangramento, doutor Eduardo? Então, quando a gente tem... O indivíduo que faz essa higienização toda certinha e ainda tem esse sangramento. E existe também, acho que 2 tipos de sangramento, né? Aquela situação onde você está usando o fio dental e você machuca, ainda que não seja o normal sangrar. E existe aquela situação que a gengiva sangra do nada. Isso. Quando a pessoa não está usando o fio dental. Esse sangramento espontâneo, ele é o primeiro estágio, né, indicando que há uma má higiene, que está tendo acúmulo de biofilme, que também é conhecida como placa bacteriana, que é a aderência inicial dos depósitos que ainda estão na boca. E é uma forma do organismo dizer, a gengiva está inflamada, melhore a higiene, passe mais fio dental. Esse é outro detalhe, a pessoa passa o fio dental, a gengiva sangra, ela para de passar, achando que foi culpa do fio dental. Quando, então não tem problema, não. Deixa sangrar, mas passa. Deixa sangrar, passa o fio dental. E óbvio, se não conseguir controlar isso no espaço curto de tempo, de 1, 2, 3 dias, com aprimoramento da higiene,
a pessoa deve procurar um profissional, porque pode estar relacionado com restaurações mal adaptadas, com restaurações fraturadas, com restaurações infiltradas e que potencializam o sangramento. Assim como pode estar relacionado ao uso de determinadas medicações de uso contínuo, a condição sistêmica, eventualmente alguma deficiência vitamínica, e ainda assim com quadros um pouco mais severos, com alteração hormonal, com leucemia, são quadros que levam a sangramento gengival. Nesse caso que você até citou, quando passa a ser preocupante mesmo? Dá para ter esse alerta? Quando uma gengiva bem higienizada, ela não sangra. Então, se a pessoa percebeu um sangramento, aprimorou a técnica de higiene, ela vai ter uma interrupção desse processo. E se não acontecer a interrupção, ou mesmo que aconteça, mas ainda assim deixando algum grau de sangramento ainda ocorrendo regularmente, a pessoa deve procurar um profissional porque eventualmente já está instalada uma deficiência estrutural que impede a higienização, eventualmente já há uma sequela de uma doença periodontal já instalada e que pode levar à perda do dente. O que é a gengivite, doutor Eduardo? É o quadro inicial da inflamação gengival. É uma gengiva levemente inflamada em função da deficiência de higienização. Então, no caso, a pessoa que tem o sangramento, ela pode ter a gengivite, é isso? Pode, exatamente. O sangramento gengival, o início do sangramento gengival é a gengivite. Doutor Eduardo, então, para que nós possamos finalizar, deixa um recadinho para o pessoal, como deve ser feita, né, essa escovação, essa higiene. Isso, reforçando então, 3 vezes ao dia, usualmente após as refeições, com escovas com cerdas macias ou extra macia, associado ao uso do fio dental. Nas 3 vezes, né? Nas 3 vezes. E aí tem um detalhe importante, Maíta. Uma pessoa que se permite avançar, né, alcançando uma doença periodontal por má higiene, muito provavelmente essa pessoa vai perder o dente, um ou mais dentes. E essa mesma pessoa vai se submeter a um tratamento com implantes. Aquilo que levou à perda do dente também vai levar à perda do implante. Nossa. Não é porque colocou o implante que está livre de problemas dentários. A higiene é fundamental para a condição clínica normal, com a dentição normal, bem como com a dentição modificada por implante. Isso dá um assunto para uma próxima pauta, né? Exatamente. O implante numa pessoa que tem esse problema, né? Exato. Fica para a próxima essa já, ok? Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigado, Mendes. E agora eu quero falar para você da FAI, Centro Universitário de Adamantina, que você sabe que todos os sábados agora leva para você uma novidade. É um curso que você vai saber um pouquinho mais, porque na hora do vestibular, na hora da escolha da sua profissão, às vezes você quer fazer um determinado curso, mas queria saber um pouquinho mais. Hoje você saberá tudo sobre o curso de farmácia. Confira. Olá, sou Fernanda, coordenadora do curso de farmácia do Centro Universitário de Adamantina. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, o farmacêutico trabalha em mais de 70 áreas de atuação. E o nosso curso abrange todas essas áreas, desde do preparo do medicamento, da produção, sua dispensação, gestão laboratorial e até mesmo industrial. O nosso curso conta com um corpo docente altamente qualificado e equipamentos avançados, bem como uma mensalidade acessível. Então, se você quer fazer diferença dentro da área da saúde, venha para o curso de farmácia da FAI. Estamos de volta naquele quadro delicioso e hoje, gente, põe delicioso. Dá só uma olhadinha aqui, ó, na mesa. A Bianca. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Mar. Seja bem-vinda. Prazer estar aqui novamente. Vai preparar pra gente um bolo de pote. A gente já tá vendo aqui que é de chocolate, com morango. Fala um pouquinho pra gente desse bolo de pote. Mas esse bolo de pote, ele é saudável, sem glúten, sem lactose. Para os intolerantes, pessoal que tem sensibilidade, é uma ótima opção. Papel e caneta na mão, porque você está no nosso quadro Comer Bem e Comer Muito Bem. Comer Bem. Oferecimento. Supermercados Estrela, onde quem brilha é você. Centro especializado em Endogastro, em Presidente Prudente. E Essence Vita. Viva o melhor da sua vida. Pode anotar agora, gente. Quais os ingredientes, então? 4 ovos inteiros. 1 xícara de açúcar demerara. Então, primeiro a gente vai
bater os ingredientes líquidos, né? 3 quartos de azeite de oliva extra virgem. Agora, meia xícara de cacau em pó 100% sem açúcar. A dica é, se você for utilizar um cacau em pó com um pouco de açúcar, diminua o açúcar demerara, senão vai ficar muito doce. Olha como a gente já tem uma massa bonita aqui. Bem escurinha e bonita mesmo. Cheirosa, né? Porque a gente tá com cheiro. Agora a gente vai misturar o polvilho doce e a farinha de arroz. Ó, então ficou uma massa bem pesada, por isso agora a gente vai entrar com a água quente. Gente, essa água quente ela não vai cozinhar os ovos, tá? Como já tá tudo bem diluído aqui, ela vai trazer essa leveza no nosso bolo, vai deixar ele bem fofinho. E aí aqui é opcional, você pode trocar a água por leite vegetal, como é uma receita sem lactose. Agora a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento em pó químico. Mexe só um pouquinho, isso aqui vai pro forno. Lembrando que enquanto você está preparando a massa, o seu forno ele já deve estar pré-aquecido a 180 graus, depende do forno também, né? Porque esse bolo ele vai ficar assando ali por uns 30 minutinhos. E agora a gente vai fazer o recheio. Aqui é opcional, poderia apenas utilizar o leite em pó desnatado com o morango como recheio, mas eu quis incrementar e fazer esse bolinho de pote mais proteico, né? Então eu trouxe um whey protein isolado, que também é sem lactose. Ó, esse é o nosso recheio, então aqui tem o leite em pó sem lactose e o whey protein isolado, ó, fica um creminho mesmo, tá vendo a consistência? Agora é só montar. Agora é só montar. Bianca, é o seguinte, olha só, essa quantidade de ingredientes que você passou, ó, tem mais bolo aqui, tá? Direciona pra cá, Dodô. Então quer dizer que dá pra montar mais porções, né? E aí, no caso, a pessoa vai fazendo mais recheio, fruta e tal. Mas a massa, a base, dá bastante, né? Ela rende aí bastante porções. Exatamente. E aí tudo que vai vogar também é o tamanho do seu potinho. Esse aqui, por exemplo, ele tá enorme. Então, eu não vou provar ele aqui, ó. Eu vou até tirar pra você ver. Olha isso, gente. Não, olha esse recheio. Olha esse recheio. Ó. Vamos colocar aqui. Olha, e o cheiro. Prova, vamos ver. Ali, vamos ver. Receita Então, da gente, Nutri, vamos ver se ela tá aprovada. Tudo de bom, né? Bolo, creme, morango. Saudável, com whey protein. Maravilhoso, né? Um bolo de aniversário. Muito bom, gente. Muito bom, Bianca. Parabéns. Obrigada. Volte mais vezes. E olha a quantidade aqui. Meu Deus, esse bolo, esse pote, né? Rende. Ó, e adivinha o que a gente vai ter agora no quadro Corpo e Movimento? Exercícios, técnicas do yoga para melhorar os sintomas da menopausa, que eu já vou indicar. Este bolo também, com certeza vai melhorar todos os sintomas, aquela vontade de comer chocolate, ó. Vamos lá agora, Karen? Boa tarde, Karen. Corpo em Movimento. Oferecimento. Clínica São Paulo. Odontologia Estética. Instituto Pitarello. Cirurgia Plástica. E Doutor Hérnia. Prevenção e tratamento de hérnia de disco sem cirurgia. Olá, Maíta. Olá para você que está nos assistindo. Meu nome é Karen Ferreira. Eu sou professora de yoga. E hoje eu vim trazer 4 posturas de yoga para ajudar-nos a aliviar os sintomas da menopausa. Nós vamos iniciar então numa postura de relaxamento. O relaxamento ajuda a diminuir o estresse do corpo. Estresse, elemento fogo, e a gente quer mais refrescar o nosso corpo. Então nós vamos afastar os pés, deitado, afastado os pés, e os braços também afastados. Você vai soltar o seu corpo, fechar os olhos, busca um ambiente tranquilo, inspirando e expirando através das narinas.
Nessa próxima postura, vocês vão utilizar uma cadeira que vocês tenham em casa, tá? Essa é uma cadeira específica para yoga, mas em casa tenho certeza que vocês vão ter uma cadeira que vai atender essa proposta. Nós vamos afastar os calcanhares numa distância de uns 30 centímetros da parede. E apoiar os antebraços lá no espaldar da cadeira. Abraça bem os bíceps aqui e repousa a testa. Essa que nós vamos fazer agora é o famoso cachorro olhando para baixo. Só que a gente vai fazer com um acessório, utilizando novamente a cadeira. Porque a ideia é justamente não estressar o sistema, não ativar demais o sistema e manter essas axilas circulando o ar. Apoia as mãos no assento da cadeira agora e espreguiça. As pernas afastadas na largura do quadril, a cabeça fica entre os braços superiores. Estende o máximo que der essas pernas e relaxa na postura. Essa próxima postura, nós vamos afastar as pernas na parede e afastar os braços. Pode colocar um travesseirinho na cabeça para relaxar, para justamente, novamente, deixar suas axilas abertas, deixar o ar circulando. Agora é mais para a gente relaxar mesmo. Relaxa os dedos das mãos, relaxa a boca e respira. Para quem precisar de um atendimento personalizado para ajudar nesses sintomas da menopausa, pode me procurar. Eu estou em Araçatuba. Podem me seguir lá pelo Instagram, quem quiser bater um papo, @KAFerreiraYoga. Muito obrigada. Namastê! Estamos de volta e agora nós vamos para o quadro Doutor Responde. 2 assuntos bem interessantes, tá? A gente vai falar sobre desvio de septo e também sobre a retocolite ulcerativa. Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento. Visari, Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há 7 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E Cadre, Centro Avançado de Radiologia. E olha só essa pergunta, quem responde é o Dr. Delder Casanova. Gostaria de saber mais sobre a retocolite ulcerativa, o que é, sintomas e como é feito o tratamento. Boa tarde, Dr. Delder. Boa tarde, Maíta, tudo bem? A todos que estão nos ouvindo. A dúvida hoje é o que é a retocolite ulcerativa e os seus sintomas. Então vamos lá. A retocolite ulcerativa é uma inflamação que acomete o reto e o intestino grosso. Os sintomas geralmente são dores abdominais e diarreias. Essas diarreias normalmente com eliminação de sangue e até mesmo muco, ou até os dois, uma diarreia muco-sanguinolenta. O diagnóstico é feito pelo quadro clínico do paciente compatível, a suspeita do médico na consulta e confirmado com o exame de colonoscopia, tá? Muitas vezes o aspecto da colonoscopia já dá uma certeza diagnóstica quase que 100%, mas confirmada com as biópsias, tá? O tratamento envolve 3 fatores. Tanto a parte medicamentosa, que tem inúmeros medicamentos, tá? Os anti-inflamatórios intestinais são os aminosalicilatos, imunomoduladores e atualmente, mais recentemente, os imunobiológicos. Existem em alguns casos, principalmente nos quadros de exacerbação ou nas crises, a necessidade de usar corticoides também, mas não usa de rotina de manutenção. Um outro pilar do tratamento, a não ser o medicamentoso, envolve a parte nutricional, tá? Então é fundamental o paciente fazer um acompanhamento multidisciplinar, com cirurgião ou gastro, que acompanha a parte medicamentosa e de sintomas, mas também com nutricionista para tirar os gatilhos que podem desenvolver os sintomas. Terceiro pilar do tratamento também envolve um fator emocional, tá? Uma doença muito relacionada a quadros emocionais. Em alguns casos, o paciente vai ter benefício de um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico.
Tá joia? Espero ter tirado todas as dúvidas. Um grande abraço. Obrigada pela participação, Dr. Delder. E a outra pergunta é sobre desvio de septo. Olha só, existe uma idade ideal para se fazer a cirurgia de desvio de septo? E como é feita esta cirurgia? Quem responde para todas as pessoas, né, que têm esta dúvida é o Dr. Marco Aurélio. Boa tarde, Dr. Marco Aurélio. Olá, Maíta, respondendo a pergunta dos telespectadores sobre a cirurgia, né, do desvio de septo nasal, chamada septoplastia. Ela é uma cirurgia que tem uma idade ideal a partir, né, do final da adolescência, começo da vida adulta, que é quando a estrutura, né, crâniofacial, né, tem um desenvolvimento mais completo. Então a gente, né, não gosta de operar pessoas jovens, crianças, em função ainda do crescimento, né, nasal que ainda vai ter desse nariz. Isso, né, uma cirurgia na idade muito pequena pode atrapalhar esse crescimento, então a gente evita. Como é a cirurgia? É uma cirurgia feita toda por dentro do nariz. A gente chama, ou dá esse nome de endonasal, ou seja, uma cirurgia que não tem cicatrizes, não tem alterações faciais externas. Por exemplo, fica roxo, inchado o nariz, né? A cirurgia do desvio de septo, ela não faz essas alterações no rosto. Normalmente essas, né, pessoas que operam ficam com o rosto um pouco mais inchadinho, são quando são feitas cirurgias de rinoplastia, cirurgias mais externas, as plásticas de nariz. A parte interna em si são cirurgias que realmente não mudam absolutamente nada. A parte externa nasal, né, a parte facial, uma cirurgia feita toda por dentro do nariz, em que dissecamos, né, todo ali por dentro. Usamos hoje, né, uma parte, né, mais moderna da cirurgia, usamos endoscópicos, né, são cirurgias, né, que hoje são muito conhecidas na parte abdominais, né, as cirurgias de vesícula, enfim, feitas por vídeo, e hoje fazemos isso no nariz também, o que deixa, vamos dizer, uma cirurgia muito menos invasiva e com resultados melhores, né, resultados respiratórios. Então, a cirurgia que é feita ali toda por dentro, abrindo-se, né, espaço respiratório, dissecando-se o nariz, uma cirurgia aí de um porte médio dentro da área aí da otorrinolaringologia, mas muito comum e com ótimos resultados quando bem indicada a cirurgia. Ter desvio de septo, quase toda a população tem algum grau, mas os grandes desvios, né, os desvios anatômicos, né, o septo é uma lâmina que a gente tem por dentro do nariz, que quando é um pouquinho desviada acaba atrapalhando a parte respiratória. E isso, quando corrigida, melhora muito nossa parte mesmo, né, nossa função nasal. Acho que é isso, né, tentando explicar um pouquinho do que é essa cirurgia e de quando, né, idealmente deve ser feita. Obrigada pela participação, Dr. Marco Aurélio. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais e eu espero por você aqui na tela do SBT. Bom final de semana. Tchau, tchau.